a vida fica mais suportável quando eu faço terapia? Você pensa sobre isso? Você faz terapia? Qual a razão que a terapia pode fazer com que a tua vida fique mais suportável? Meu nome é Cláudia Long, eu sou psicóloga e eu estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Você já está inscrito no meu canal? Aproveita, se inscreva e curta o vídeo e reencaminhe para o maior número de pessoas que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Se a gente pudesse dividir as pessoas em formatos didaticamente, só para vocês compreenderem do que eu estou falando, formato 1 são aquelas pessoas que fazem terapia, mas elas não têm dificuldade de falarem sobre elas. Então, muitas vezes elas falam sobre a vida delas para pessoas afins. Pessoas mais íntimas, pessoas não íntimas, e ela leva os conteúdos para o processo terapêutico. Porém, existem as pessoas num outro formato que elas não falam com ninguém, elas não compartilham o que elas sentem com outras pessoas. Então, a terapia acaba ficando um reduto de que é um espaço e um local, um reduto mesmo, para que ela possa elaborar as coisas que estão acontecendo na vida dela, para que a vida fique mais suportável. Eu sempre digo que fazer terapia não é fácil e nem simples, e é um ato de coragem. Por que eu tô falando isso? Porque é um espaço em que você vai começar a se desnudar, literalmente, e não só para o terapeuta, mas para você mesmo. E muitas pessoas internamente vivem uma vida insuportável, porque elas não sabem administrar aquilo que está acontecendo dentro delas, elas não conseguem nem nomear. E dependendo da experiência vivenciada na sua vida, se foram fatos muito traumáticos, nós não temos nem palavras para explicar as sensações, né? Na verdade, assim, vai ser necessário fazer um trabalho com as memórias implícitas para que elas possam um dia ser transformadas em palavras, ou não necessariamente, mas que a pessoa, o paciente, possa se sentir suportável estar aqui nessa vida. Muitos falam, né, que a terapia é um espaço para se conversar, para se falar. É esse espaço? É. Quando você começa a compartilhar o que você sente, compartilhar aqui, com as palavras, você se sente acolhido pelo terapeuta, você vai organizando as suas ideias. Mas tem um fato que ele é extremamente importante para ajudar o paciente a ir transformando o insuportável no suportável, que é o terapeuta ficar presente, o terapeuta ficar com o paciente na dor dele, ficar com o paciente onde ele está e junto irem descobrindo uma forma de sair disso. Muitos terapeutas querem que o paciente saia desse lugar. E quando isso acontece, o paciente ele não se sente contemplado, ele não se sente entendido, ele não se sente atendido na necessidade dele de que a vida é insuportável e que para que ela se torne suportável, alguém tem que estar com ele neste lugar escuro. Quando eu falo da vida insuportável e da perspectiva de torná-la suportável, você sente essas coisas? Você conhece alguém que se sinta dessa forma? Vamos falar dessas possibilidades e do que fazer com isso. Primeiro ponto, que vida é essa que você está escolhendo ter? Escolhendo grifado, tá? Em negrito. Ai, Cláudia, mas eu posso escolher a vida que eu quero ter, a vida que eu tenho? Pode. Os teus posicionamentos, as tuas escolhas, o quanto você conhece de você mesmo, faz com que, conforme as coisas vão se desenrolando e você vai se posicionando e se relacionando e se respeitando, isso passa por escolhas. E aí você tem a condição de viver melhor. Então, responda essa minha pergunta. Que escolhas você está tendo para a tua vida? Segunda questão, eu me conheço? Um pouco. O suficiente. Mais ou menos. Eu preciso me conhecer.
para que eu possa ter a possibilidade de ter uma vida suportável dentro de mim, gente. Quando eu tô falando de suportável e insuportável, não é aqui fora, eu tô falando dentro, tá? Para que você possa ter uma vida suportável, de uma boa convivência com a sua história, com as tuas vivências, você precisa conhecer um pouco de você, um pouco não, um tanto de você. Então vamos fazer um exercício, vai olhando para você e se perguntando, tá? Na verdade, assim, eu quero que você ouça as perguntas que eu vou fazer. Tente respondê-las, pense sobre elas. Se você não conseguir respondê-las, não tem problema, mas eu quero que você as anote. Por quê? Porque eu quero que você pense nelas. Esse vai ser o ponto de partida de você poder ter uma vida suportável com ou sem o processo terapêutico, porque não necessariamente você vai buscar ajuda psicoterápica. Do que eu gosto? De quem eu gosto? De quem eu não gosto? O que eu não gosto? O que me deixa feliz? O que me deixa triste? O que faz a minha vida ficar insuportável? E o que faz a minha vida ficar suportável? Pense, anote todas, responda, tome o tempo que você precisar na busca dessas respostas. E elas não precisam ser definitivas, tá? Às vezes você rascunha uma resposta agora, e aí você vai refletindo sobre as outras e surge uma outra resposta. Não tem problema. O maior número de respostas que você conseguir vai ser um indício de boas pistas para você encontrar o caminho de deixar a tua vida mais suportável. O terceiro ponto é o posicionamento. A partir do momento que eu me conheço, eu passo a me posicionar, tá? Então eu quero propor um exercício. Novamente, vamos treinar o papel. Que exercício que eu estou propondo? Que você possa ir, a partir das respostas que você encontrou lá no item 2, tá? Que você possa ir se posicionando nos teus relacionamentos. E você pode começar a se posicionar em relações menos ameaçadoras, relações menos íntimas. Eu costumo propor assim para os meus pacientes, o bolo tá aqui, tá? Vamos comer o bolo pelas beiradas, porque quando ele sai do forno, o miolo do bolo demora mais para esfriar e você pode se queimar. Então, pensando assim, a borda do bolo são as relações menos íntimas. O miolinho do bolo é a tua essência, são as relações mais íntimas. Então, vamos começar a se posicionar com as relações menos íntimas, em que você não se sente tão ameaçado, em magoar, em decepcionar. Por que eu digo isso? Quando as pessoas começam a se posicionar, elas descobrem 99,9999% que as relações não pioram. Na verdade, as relações melhoram. Claro que vão ter pessoas que vão se sentir incomodadas com as tuas mudanças de você se posicionar. Por quê? Você está querendo um espaço que você não ocupava antes. Então, isso vai gerar desconforto na pessoa que se relaciona com você, no papel complementar. Mas isso não é impedimento de que a relação melhore e de que você continue se posicionando. E o processo terapêutico, ele pode ir te acompanhando nesse processo, tá? Em que, através dessas respostas encontradas, desses posicionamentos, você vai sabendo, descobrindo, se apropriando da possibilidade de deixar de viver o insuportável para viver o suportável. Porque, na verdade, você é um sobrevivente, tá? E eu penso que todos que estamos aqui, que somos sobreviventes dessa vida, em que teve desamparo, maus tratos algumas vezes, teve não perspectiva, né, e que foi tornando insuportável, com as mudanças que eu estou propondo, que você começa a refletir para colocar na sua vida, para que ela fique suportável, que você possa trafegar do lugar de sobrevivente para a vida, para uma vida vivida, sentida e não só sobrevivida. É possível viver com menos pesos internos, porque a questão maior é essa. Os pesos maiores sempre são os internos. O insuportável sempre está aqui dentro. E ele pode ser transformado em suportável e bem vivido.
E aí, o que você achou do conteúdo? Curte, se inscreva no canal se você ainda não fez. Compartilhe o conteúdo com o maior número de pessoas que você conhecer e souber que vai gostar, ok? Nos vemos no próximo vídeo.